Imagina que você tá curtindo a vida depois que o Godzilla salvou o dia ao sentar o sabugo em dois multos danados que queriam destruir o planeta. Infelizmente, um bando desocupado biruleibe desenvolve um aparelho capaz de controlar os titãs, o que é péssimo pra quem tava planejando as próximas férias. Eu digo isso porque os bichões são soltos e começam a espalhar o caos pelo mundo todo. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Godzilla, Rei dos Monstros, filme lançado em 2019 e que continua a nossa saga Monstroverso depois que eu trouxe os vídeos falando de Kong, Ilha da Caveira e Godzilla, lançado em 2014. Vem comigo então pro recap dessa trama cheia de monstro caindo na porrada e aprenda o que os humanos imbecis poderiam ter feito pra derrotar essa parada. Porém antes, já bate nessa inscrição e dá uma cuspidinha nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos a nada carismática família Russell, formada por dois cientistas da Monarch chamados Emma e Mark. Um cara que tem sérios problemas em falar, porque tudo que ele diz nesse filme é sussurrando. A gente também conhece Madison, a Eleven de Stranger Things, que resolveu virar uma adolescente chata e pior, sem poderes pra ajudar a galera. Pra fechar a família temos Andrew, ou melhor, tínhamos, já que o filho de Amy Mark foi pego de jeito na luta entre Godzilla e os Mutos em São Francisco. O luto acabou separando os pais de Madison, sendo que Mark lidou com ele através da boia véia marvada, enquanto Emma preferiu enfiar a cabeça no trabalho e acabou desenvolvendo o Orca, um dispositivo capaz de emitir frequências causadas pelos titãs, o que permite que os humanos bestaloides conversem com eles e até mesmo os controlem. A mulher é arretada e já testa o Orca em um titã que tá saindo de um ovo. A gente conhece a Mothra, uma mariposa gigante que realmente não curte um monte de humano à venda acordando pelada, o que deixa o bichão irritado a ponto de disparar umas teias cavernosas, gerando pro nosso prazer os primeiros 6 presuntos do filme. E acreditem em mim, vem muito mais pela frente. Quando a borboleta do mal se prepara para mandar Emma e Madison pra vala, a cientista ativa uma frequência no Orca que acaba acalmando a fera. Agora eu me pergunto, é sério mesmo que os cientistas da Monarch precisavam ficar tão perto assim do ovo? Frequências de som geralmente podem ser ouvidas a centenas de metros de distância do alvo, como por exemplo no caso de cachorros. Portanto, derrotar essa situação seria muito mais fácil se os cientistas ficassem atrás do vidro de proteção e tivessem ativado o Orca de lá. Dane-se, porque mais o barraco se inicia quando conhecemos um ex-coronel do exército britânico chamado Alan. Como o ator Charles Dance sempre faz papel de vilão em tudo que é filme, aqui não poderia ser diferente, já que o cara é um ecoterrorista. Traduzindo pra vocês, é basicamente alguém que acredita que o planeta Terra ficará melhor sem os seres humanos. Isso faz o cara bolar um plano de invadir a instalação da Monarch e mandar todos os cientistas pra vala, já que o danadinho quer roubar o Orca pra soltar os titãs adormecidos e assim restaurar a ordem natural. Nem mesmo o professor de Stranger Things é poupado, já que ele é finalizado a sangue frio pelo vilão. Eu sou cruel. O cara então passa a mão no tradutor de titanês e sequestra Emma e Madison. Não demora muito pro quartel-general da Monarch ficar sabendo disso, e é então que o Dr. Serizawa, a doutora ninguém liga pro nome e um Faria Limer chamado Sam vão atrás de Mark. O cara, por outro lado, escolheu viver uma vida simples depois do rehab e agora virou um documentarista do Discovery Channel. No entanto, ele não pensa duas vezes em se juntar à missão de resgate depois que ele descobre que a ex-esposa e a filha pela saco estão desaparecidas. A Monarch também descobre que a Mothra foi solta pelos capangas e agora ela se encontra dentro de um casulo só esperando a hora de virar uma linda borboleta. É aí que as forças especiais da agência acham que os ecoterroristas estão por perto daquele monstro, porém Mark discorda, dizendo que eles estão indo atrás de algo maior. Ok, se a Monarch chamou esse cara é porque ele deve ser muito bom no trabalho dele, correto? Sendo assim, talvez dar ouvidos a ele e se comunicar com os outros postos espalhados pelo mundo seja uma boa ideia nesse momento. Diante da possibilidade de mais monstros serem soltos, a Monarch deveria exigir que as bases que guardam os titãs se comunicassem com eles a cada hora, justamente para informar se algo estranho tinha acontecido ou não. Dane-se, porque eles preferem ir para as Bermudas, onde a agência tá monitorando o sossego do Godzilla. Eles ficam ali admirando a beldade quando a fera pressente algo acontecendo no mundo e dá um apavoro neles. A agência então acaba analisando a trajetória do Rei dos Monstros e percebe que ele tá indo em direção à Antártida, o que é um baita problemão, já que a Monarch estava monitorando o Rei Ghidorah por lá, outro macho alfa e também o arqui-inimigo de Godzilla. Adivinha para onde Alan e os outros ambientalistas do mal estavam indo? Pra Antártida também. E eu acho maravilhoso como é fácil entrar na base mais bem guardada da Monarch, pois os capangas facilmente eliminam mais 14 soldados da agência sem dificuldade nenhuma. Cara, isso não faz sentido nenhum. Tem um monstro de proporções gigantescas naquela base e a Monarch só deixa 14 batutinhas vigiando o local? O pior disso é que todos os soldados da Monarch ficam do lado de fora da base, num frio de menos 90 graus. Tudo burrice.
Proteger essa base deveria ser a maior preocupação da agência, portanto eles deveriam ter pelo menos uns 50 soldados por lá, e de preferência espalhados em vários locais, justamente para ir defendendo o local assim que os outros andares fossem tomados por possíveis intrusos. Dane-se, porque Mark e companhia vão pra lá impedir que Alan solte o bichão da jaula de gelo. O problema é que os soldados da Monarch estão meio fora de forma e são pegos pelos capangas de Alan, o que contribui com mais 5 presuntos para nossa conta. Mesmo assim, a Coronel Diane consegue furar o bloqueio e acerta um capanga no bucho, o que deixa o caminho livre para Mark infiltrar no barraco e tentar salvar a família dele. O cara pede que Madison vá pro lado dele da ponte, porém a garota diz que não vai rolar, já que ela tá passando um pano desgraçado pra mãe dela, que se revela uma Judas de mão cheia e nem foi necessário pagar as 30 moedas de prata pra mulher. A gente então descobre que a doutora acabou facilitando a entrada de Alan e companhia no casulo da Monarch, porque ela também se tornou uma ecoterrorista. Que viagem é essa, véi? Enfim, a mulher resolve acionar o explosivo que infelizmente liberta Rei Ghidorah da muralha de gelo, o que é péssimo pros mocinhos da Monarch, já que amam a FDP e simula uma frequência de macho alfa pra colocar o Ghidorah atrás da Monarch. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas, com as melhores grifes. Cara, o mais bizarro é que os humanos imbecis ficam ali olhando o chão de gelo rachar, sendo que nessa hora seria muito mais inteligente entrar no avião supersônico da Monarch e ir embora de lá o quanto antes. Esquece isso, porque mais 13 soldados são pegos pela fera, que é só um dragão de 3 cabeças, que ainda por cima cospe umas rajadas de raios que derretem os humanos igual sorvete de limão no verão de Salvador. Infelizmente a eletricidade do monstro interfere no funcionamento do avião de Mark, o que faz a parada parar de funcionar e basicamente se transformar numa caixa de rosquinha pro Ghidorah, que faz de tudo pra comer a galera que se esconde dentro dela. O pessoal decide correr, porém Mark se vê preso por cabos elétricos. O mais bizarro é que ele fica ali pedindo ajuda, mas ninguém se importa com ele. No final, apenas a doutora não importa o nome decide dar uma força pro cara, sendo que, mano, tudo que ela faz é levantar meia dúzia de fio com uma mão, algo que Mark poderia ter feito sem dificuldade nenhuma. Dane-se, porque a galera corre. No entanto, eles estão bem atrasados, porque a doutora nome sei lá é papada pela fera. Quando Ghidorah se prepara pra devorar o resto da sobremesa, vemos Godzilla chegando pra rever o arco inimigo. E meus amigos, o pau tora nessa hora. Vamos para o primeiro round. Godzilla já começa intimidando o adversário com um rugido avassalador. Porém Ghidorah não parece recuar e vai pra cima de Godzilla. Ghidorah tenta se esquivar, mas uma de suas cabeças é mordida pelo inimigo. Realmente vale tudo nessa luta, né? Tem que ver também que Godzilla vem lutando bem nos últimos 5 anos, né? Isso aí acaba influenciando. É verdade, meu Deus, Godzilla cai com um golpe no peito. Que virada surpreendente. Eu acho que ele sentiu essa, hein? Calma lá, Godzilla tá levantando e a possibilidade do nocaute vai ficando mais distante. Fazia tempo que eu não vi o rei desse jeito. Olha lá, eu acho que ele vai usar o canhão de plasma. Mas é isso mesmo, ele se prepara para um golpe mortal e, meus senhores, que virada sensacional. Ghidorah desvia sem dificuldade e acerta o raio que o rei não tava esperando. Caros telespectadores, essa é realmente a luta do século. Será que Godzilla finalmente vai perder o título? Enfim, Godzilla acaba sendo salvo pela Monarch e seus aviões, que espantam Ghidorah momentaneamente. A galera então se reúne e analisa a trajetória de Godzilla, descobrindo que ele tá indo pro México, já que algo bem sinistro tá prestes a acontecer por lá. E não é a liquidação de pina colada. Eu pessoalmente sempre quis viajar pro México, porém eu nunca tive nem patrocínio nem mantrocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real
pra conta Nômade você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Quando a Monarch aparece no rolê, percebe que tem um vulcão prestes a entrar em erupção. É então que o avião deles recebe um zap de Emma. Mark pergunta pra Ace por que cacetas ela tá fazendo aquilo, e aí que a cientista do mal dá um play no PowerPoint. Eu não tô acreditando nisso. A mulher explica que depois que perdeu o filho, percebeu que a humanidade foi o gatilho que fez os titãs acordarem da hibernação. Segundo a Sonsaí, a natureza percebeu que a superpopulação de seres humanos estava diretamente ligada à poluição do planeta, e portanto ela tá usando os monstros pra restaurar o equilíbrio, já que ao destruir uma cidade, a radiação emitida pelos titãs acaba restaurando as condições ecológicas. Serizawa e Mark discordam do plano dela, dizendo que a Judas aí não vai conseguir segurar o rojão quando ele entrar no Forever dela, e falam também que isso vai levar à morte de bilhões de pessoas. Emma então responde, dizendo para eles correrem e se esconderem em um bunker construído pela Monarch para exatamente esse tipo de situação, e sem pestanejar ela aciona o Orca, que mais uma vez desperta outro titã alfa, nesse caso Rodan, um dragão de fogo que vive dentro daquele vulcão. Com mais um pirocudo no pedaço, Rei Ghidorah fica tinindo para mostrar quem é que manda, e voa pro México com a intenção de enfrentar Rodan. Como a Monarch tá mais perdida do que deficiente visual escolhendo filme de conteúdo adulto, a agência se vê no meio do fogo cruzado e assim decide evacuar a população apreciadora de tortilha. O mais bizarro é que eles poderiam ligar para todas as bases que vigiam os titãs e ter pedido para eles fazerem a mesma coisa, já que os bichos estão muito afim de sair da jaula. Outra coisa que a Monarch poderia ter feito era verificar os sensores das portas dos bunkers, justamente para saber qual deles tinha sido aberto, já que Mark e Serizawa deduzem que Alan e Emma estão se escondendo em um deles. Dessa forma, a Monarch poderia mandar os militares cercarem o local e capturar o Orca para usá-lo com o objetivo de colocar o Ghidorah e companhia para dormir novamente. Dane-se, porque os pela-saco da Monarch vão sendo pegos pelo Rodan igual aviãozinho de papel na chuva, assim como os civis mexicanos, que não vão mais poder se embebedar com a tequila local. No total, pode colocar mais 35 presuntos pra conta. O avião supersônico da Monarch tenta atrair o Rodan para longe da cidade, à medida que ele leva o morcegão em direção ao Ghidorah, que já tá chegando no rolê. Os dois acabam se trombando e Rodan não dá nem pro cheiro, já que ele toma uma surra e arrega pro Rei de Três Cabeças, que só pra dar aquela humilhada acaba sentando num buraco quente que antes era a casa do dragão mexicano. Vitorioso, Ghidorah vai pra cima dos piolhos, e sim, eu tô me referindo aos humanos. O danado tá prestes a meter as cabeças nos caras, quando Godzilla emerge do oceano e abocanha uma das cabeças do vilão, mostrando que ele é expert em jiu-jitsu aquático. Os humanos desinteressantes percebem que tem uma chance de sobrevivência caso Godzilla saia vitorioso, porém o que a gente não precisava nessa hora era de mais militares merdeiros aparecendo para atrapalhar, que realmente acaba acontecendo quando o almirante americano diz que acabaram de enviar um míssil carregando uma nova bomba. Dessa vez eles fizeram a tarefa de casa e não apelaram para radiação, porque agora eles desenvolveram um explosivo que suga o oxigênio no raio de 2 km, o que de acordo com os militares sufocará os dois monstros ao mesmo tempo. Enfim, a bomba infelizmente explode e Mark percebe que os batimentos de Godzilla estão caindo até que param completamente. Já era! O mesmo não pode ser dito de Ghidorah, que voa pra fora da água como se ele tivesse encravado a unha, e pior do que isso, a cabeça comida pelo Godzilla se regenera. A moral dos humanos fica lá no fundo do poço, porque Ghidorah se firmou como o Master Pirocudo dos monstros e agora tá obrigando todos os outros titãs a destruírem a civilização e moldarem o mundo ao gosto do cabeça tripla. É nesse momento que a Mothra sai do casulo e a gente entende que ela digivoluiu pra uma linda e radiante mariposa. Ela então começa a se comunicar com alguém que responde de volta, e sim, ela tá tentando marcar um date com Godzilla. Infelizmente o lagartão tá bastante resfriado depois do impacto da bomba e pergunta se ela não pode ir lá dar um pulo no cafofo dele. Os humanos também percebem que o Godzilla tá tentando recarregar as energias, porém isso pode levar anos, sendo que até lá o Ghidorah vai ter comido todo mundo na superfície. Nesse meio tempo, uma das cientistas, que eu não vou ficar aqui pesquisando o nome, descobre um manuscrito antigo que citava a existência de Ghidorah. De acordo com os povos antigos, ele veio do espaço e caiu da Terra. É exatamente por isso que a bomba não funcionou com ele, já que as leis naturais do planeta não se aplicam ao danado. Eles descobrem que Godzilla já tinha derrotado a fera antes, e então eles montam uma força-tarefa para acelerar o processo de cura do lagartão, que nesse caso é basicamente levar o suco pra ele. E sim, eu tô me referindo a uma bomba atômica. Mark e companhia entram no submarino e seguem o sinal do Titã, até que adentram um túnel aquático que os leva diretamente para uma antiga cidade submersa, o lar de Godzilla. Essa rede de túneis acaba encantando outro cientista, que por acaso é a lata do Tarantino de óculos.
óculos. O cara acaba confirmando a teoria do Dr. Brooks lá de A Ilha da Caveira, de que a Terra realmente era a Oca. Serizawa percebe também que Godzilla tá se alimentando de uma fonte de radiação para recarregar a pilha, porém ele quer contribuir e pede para os militares dispararem a bomba nuclear no bichão. O problema é que o sistema de armamento do submarino deu defeito depois que eles atravessaram o túnel e não tem como levar o explosivo até o lagartão. Como Serizawa já não tá mais aguentando a dor nas articulações na hora de acordar, ele se voluntaria para levar a bomba até Godzilla dentro de um submarino menor. Só que, mano, isso não faz sentido nenhum. Eles poderiam ter subido para a superfície e pegado outro submarino nuclear em questão de algumas horas, mas não, porque o cara não põe a cabeça para pensar e decide se sacrificar. Muito bom. Ele então entra no covil da fera, sendo que a radiação do local já ferra a visão do cientista em uns 27 graus de hipermetropia. Mesmo assim, ele programa a bomba e se despede de Godzilla com uma linda mensagem de incentivo pra ele. Agora vamos ver o que acontece com quem abusa do suco. O explosivo detona e acaba dando aquela revigorada em Godzilla, que sobe pra superfície. Ele então dá uma intimada nos humanos, afinal eles acabaram de destruir a casa dele. Enquanto isso, o roteiro se lembra dos ecoterroristas e vemos Emma discutindo com o Alan. Segundo ela, não era para todos os titãs terem acordado de uma vez, sendo que a cientista suspeita que Ghidorah esteja controlando os danadinhos. Mesmo assim, Alan caga pra isso, já que ele quer ver o circo pegando fogo. A Eleven então vai falar com a mãe e diz que tudo aquilo foi um erro e que o irmão dela não queria querer que Emma pirasse o cabeção daquele jeito. A garotinha é marrenta e usa o movimento de Missão Impossível para entrar nos dutos de ar e rouba o orc em seguida. Ela então foge do bunker e vai até o estádio de Boston, já que o plano dela é emitir uma frequência de macho alfa para desafiar o rei de Araki, dessa forma fazendo com que ele pare de comandar os outros titãs momentaneamente. Quando a pessoa tá na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Até aí beleza, mas mano, ela precisava mesmo ter ficado no estádio esperando a fera chegar? A menina poderia muito bem ter deixado o Orca tocando ali e fugido de volta pro bunker. Dane-se, porque a garotinha leite com pera acha que pode tancar um dragão de 3 cabeças e fica ali de boa, até que Ghidorah chega e começa a perseguir a Eleven pela cidade. Ah, agora ela resolve jogar a parada pro outro lado. Dessa vez Ghidorah não cai no golpe e tá prestes a fazer um ovo frito com a garota, quando de repente Godzilla aparece carregado no suco ao lado da força aérea da Monarch, sendo que juntos eles vão pra cima da fera com tudo. A porradaria entre os dois titãs tá equilibrada e enquanto eles lutam a gente tem que perder um tempo danado vendo Mark procurando pela filha. Muito chato! Dane-se, porque mal ele toca o solo da cidade a gente já tem que ver 2 soldados sendo pulverizados pelos raios de Ghidorah e mais 2 abestados sendo pisoteados pela fera dentro do avião. E aí que o reforço de Godzilla vem, já que a Mothra aparece pra soltar o especial em cima de Ghidorah. Vai, teia! Sem poder mexer os bracinhos, essa era a hora ideal pra Godzilla morder as 3 cabeças do inimigo e acabar com a farra dele, mas não, porque a porcaria do lagarto tem TDAH e prefere soltar Ghidorah ao quebrar o prédio que o mantinha preso pela teia. Ei, mas é burro! Percebendo que a luta tá meio injusta, Ghidorah resolve pedir ajuda, o que acaba arrastando Rodan pro meio da pancadaria. Enquanto Godzilla entra no mano a mano com Ghidorah, vemos Mothra desviando dos ataques do dragão mexicano. Tudo isso acontece na mesma hora que Emma resolve se bandear pro lado dos mocinhos e oferece carona pra Mark, já que ela também tá preocupada com o sumiço de Eleven. Os pais deduzem que a garotinha leite com pera tá na antiga casa deles, que coincidentemente ficava em Boston também. Ao chegar lá, eles encontram a garota ainda com vida. Nesse meio tempo, Mothra dá uma ferroada em Rodan, vencendo a batalha. Porém, Godzilla subestima a inteligência de Ghidorah, que se aproveita de uma planta de energia para recarregar a bateria também, e assim ele consegue vencer o rei dos monstros. Quando Ghidorah se prepara para o golpe final, vemos Mothra tentando defender o macho dela, o que é totalmente em vão, já que o alienígena simplesmente pulveriza a mariposa como se ele estivesse matando o inseto usando inseticida. Livre-se dos insetos com Baygon e relaxe a mente. Quem tá assistindo o Barraco de Camarote é a família Russell, e aí que o Tarantino do Paraguai entra em contato com eles e avisa pros danados irem pro avião o quanto antes, já que o suco que o Godzilla tomou tá dando revertério, e em questão de minutos o bichão vai se tornar uma bomba termonuclear. Só que Emma percebe que o Ghidorah já tá embalando o lagartão pra comer mais tarde, o que dá a ideia pra ela e Mark consertarem o Orca pra mais uma vez enganar o bichão, emitindo assim uma frequência fake de macho alfa. E não é que o dragão otário cai de novo na cilada pela 3ª vez? Mas as champanhes são status, entendeu? Até porque existe toda uma preparação, elas vêm todas com fogo.
Ele solta Godzilla e vai em direção ao chamado, sendo que tudo que Emma tinha que ter feito nessa hora era ter colocado o Orca debaixo de uma pedra e fugido com Mark e a filha pro avião. Mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, porque a cientista tem uma ideia melhor: colocar o Orca em um carro e dirigir pra longe deles com o objetivo de desviar a atenção de Ghidorah. Mas peraí, isso não vai fazer diferença nenhuma. Esse dragão aí do capiroto vai te alcançar em cerca de segundos, 40 segundos pra ser mais preciso, porque sim, eu contei. Enquanto isso, em algum lugar do multiverso, se afastem o máximo possível. Eu tenho que atrair o Ghidorah. Mas aquela coisa grande pode voar. Pare de ser idiota como você foi durante o filme todo. Eu acho que você tá certa. É que às vezes eu despiroco total. Eu acho que agora vou morar com o papai. Dane-se, porque essa altura do campeonato o suco já tá saindo pelos ouvidos de Godzilla e ele tá prestes a dissipar a testosterona nuclear. Ghidorah tenta ir pra cima, mas não dá não, já que o rei explode 3 vezes e faz o vilão virar um carvãozinho ambulante. No fim, Godzilla aproveita para comer o que sobrou do dragão, e assim como a gente comendo camarão 2 vezes por ano, ele só deixa a cabeça. No final do filme a gente vê que os outros titãs reconheceram o novo pirocudo da Terra e assim juram vassalagem a Godzilla, inclusive Rodan, que não foi finalizado pela Mothra. Eu não sei não, mas se o cara que bateu na minha mulher viesse lamber o meu saco, eu provavelmente daria uma surra nele, o que Godzilla deveria ter feito nesse caso. Calma lá, porque a gente tem uma infame cena pós-créditos, onde descobrimos que Alan sobreviveu. Ele entra num depósito, onde encontra a última cabeça de Ghidorah praticamente intacta. Godzilla Rei dos Monstros teve 109 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra doutora não importa o nome comida por Ghidorah. Galera, sigam a gente nas redes sociais e relaxa, que a crítica desse filme vai sair logo por aqui. Aproveita também para assinar o clube de membros para ter acesso a vídeos antecipados, selos e figurinhas e muito mais. Também dá o like e clica nessa playlist que tá aparecendo, onde tem os outros filmes de monstros gigantes, incluindo os do Monstroverso. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!